Olá, eu sou o Daniel Mittelbach e está começando mais um Repercute Paraná, um programa de iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. No nosso programa de hoje, nós vamos fazer uma avaliação da campanha salarial dos bancários 2013. Na última sexta-feira, dia 18, os bancários assinaram em São Paulo a 22ª Convenção Coletiva de Trabalho e, pelo 10º ano consecutivo, a categoria teve incorporado um aumento real ao seu salário. Para fazer essa avaliação e tratar desse tema, contamos em nossos estúdios com a presença do presidente da FETEC Paraná, Elias Jordão, e do vice-presidente da CUT Paraná, Márcio Killer. Elias, Márcio, obrigado pela presença. Olá, Daniel. Bom, a maioria das greves que a gente tem visto tem apontado para um cenário de disputa muito grande com o patronato, né? Essa greve dos bancários agora foi a maior dos últimos 20 anos e, mais uma vez, uma greve que teve sucesso, conquistou um aumento real. Elias, como é que você avalia a greve do ponto de vista da mobilização dos trabalhadores? Bem, boa tarde, Daniel. Boa tarde, meu companheiro Márcio Killer, que é um bancário também, né? E boa tarde a todos os telespectadores do Repercute Paraná. É um prazer estar aqui novamente com você, Daniel, para a gente dialogar um pouco aqui com os telespectadores de Curitiba, os trabalhadores bancários de Curitiba e do Paraná e também de todos os demais bancários das demais categorias, né? Porque, né, apesar de sermos de uma categoria, mas nós, evidentemente, a nossa luta não só nos bancários, ela busca conquistas não só apenas para os trabalhadores bancários, mas também para toda a sociedade como um todo, como a gente vai poder estar debatendo e discorrendo daqui a pouco. Bem, no aspecto da mobilização, eu diria para você que eu acho que foi um dos maiores ganhos que nós tivemos, uma das maiores conquistas, os maiores ganhos que nós tivemos nessa campanha salarial desse ano, até porque, confesso para você que nós, quando iniciamos o nosso processo de negociação, nós tínhamos assim alguma preocupação com qual seria o tamanho da mobilização que nós teríamos, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil. Até porque quando a gente fazia nas primeiras rodadas de negociação nossa com os bancos, com a FENABAN, os bancos já deixavam entender que eles tinham assim, algum estudo interno, alguma coisa assim que eles percebiam, que eles sentiam que os trabalhadores, que os bancários não iriam sair para a mobilização. Isso, de uma certa forma, deixou a gente assim, um tanto preocupado no início. E, para nossa surpresa, nós começamos assim, o nosso primeiro dia de... evidentemente que fizemos toda a negociação possível, dialogamos, tentamos esgotar a negociação em mesa, e quando não foi possível que nós saímos para a greve, para nossa surpresa, ela começou num patamar já muito maior do que o ano anterior, né, da greve passada, e a gente percebeu que no dia a dia ela ia se avolumando e aumentando a adesão e a participação dos bancários. Isso para nós, e que transformou naquilo que você acabou de falar, numa das maiores greves de bancários dos últimos 20 anos, com um número assim, muito grande de adesão. Que, se por um lado, também foi uma adesão assim que a gente esperava que ela fosse espontânea, ela foi, mas teve um ingrediente também muito forte nessa mobilização, que é exatamente a questão do ambiente de trabalho, que leva o bancário uma hora a não aguentar toda essa pressão, e ele chega uma conclusão que ele tem que reagir, que ele tem que lutar. E foram quantos dias de greve esse ano, Elias? Nós tivemos esse ano, tivemos 23 dias corridos de greve. Nós tínhamos assim, uma expectativa que seria um número mais curto de dias, até começamos aí numa quinta-feira, a gente imaginou que a gente conseguiria avançar num processo negocial já na próxima semana, e ela foi se estendendo até por motivos assim que a gente vai até estar discorrendo agora há pouco aqui, qual que seriam, digamos, o que a gente sentiu e pressentiu que era o porquê daquele endurecimento na mesa de negociação com os bancos, né? E, então aquilo que era para ser uma coisa rápida acabou se estendendo por 23 dias de greve. E as conquistas, Márcio? Porque a gente sabe que não era apenas pela questão do aumento real, né? A gente sabe que os bancários conseguiram outros avanços aí nesse período de negociação, né, com os banqueiros. Acho que
talvez vale a pena citar a questão do Vale Cultura como uma conquista importante, mas além disso, quais foram os outros avanços que a categoria teve na mobilização esse ano? Boa tarde, meu companheiro Elias aqui, que já me nominou, ao Daniel, que conduz aqui o programa, a todos os telespectadores do Repercute. Eu acho que a gente tem que compreender a campanha nacional dos bancários de uma forma diferenciada. Em duas perspectivas que eu acho que ela tem que ser avaliada. Primeiro, na perspectiva da direção, que compreende e entende que a campanha nacional dos bancários ela acaba servindo de exemplo para outras categorias, né? E para outros movimentos paredistas, né, de greve que acontecem no segundo semestre. Mas eu acho que ela tem uma característica que esse ano eu acho que o mote dela demonstrou muito bem, que era uma campanha que não era só por salário. E de fato não era só por salário. Dentro do bojo da campanha nacional dos bancários, desde o início da sua construção, através das conferências municipais, regionais, das conferências estadual e da conferência nacional, nós colocamos a discussão para a categoria bancária da possibilidade de ser aprovado o projeto 4330, um projeto que nós chamamos de projeto da terceirização / precarização do trabalho. Ele esteve presente em todos os momentos e eu acho que a campanha nacional dos bancários ela foi decisiva para que a gente conseguisse tirar ele momentaneamente da arena de discussão no Congresso Nacional. Ela ainda não está descartada a aprovação do 4330, mas é importante que nós, bancários, professores, metalúrgicos, petroleiros e todas as categorias que têm sobre a sua categoria a ameaça da terceirização, têm que ficar ligadas com relação à possibilidade de volta do 4330. Eu acho que essa é uma das principais conquistas que nós tivemos, conseguir tirar momentaneamente da pauta o PL 4330. Também tivemos a volta de um benefício que nós tínhamos no passado e que era um pouco maior, mas que aquele período do governo Fernando Henrique fez com que nós abríssemos mãos de algumas conquistas, né? E dentre elas foi a questão do abono à anuidade, que muitos bancos privados lá atrás tinham deixado, tiveram que abrir mão para não ter outras perdas quando vinha aquela ofensiva neoliberal de privatizações, de ameaça ao emprego. A categoria bancária teve que dar os anéis para não perder os dedos. E a gente volta a ter novas conquistas. Eu acho que você colocar de novo na ordem do dia um dia de abono à unidade aí abrir um espaço para você retomar antigas conquistas. Você falou também do Vale Cultura. O Vale Cultura, no valor de R$50, representa para a categoria que ganha o piso 8,5%, representa na prática um aumento próximo de 10,16%. Né? E para quem ganha até 5 salários mínimos, que não está no piso de 8,5% e está no reajuste de 8%, chega a representar 9,67%, porque como é um benefício, significa que e a categoria bancária, ela é uma categoria que usa e que faz cultura, que vai ao teatro, que vai ao cinema, que compra livros, né? Que vê, enfim, que exercita a cultura. Isso para a categoria foi um ganho extraordinário, porque representa ao longo de todo o ano R$600 para se gastar com cultura. Então isso para nós consideramos uma conquista importante que vai para além das conquistas e benefícios que nós tivemos no ano passado, mantendo aquela lógica da categoria bancária de a cada campanha salarial conseguir para a categoria um novo benefício. Eu acho que o Vale Cultura ele cumpre essa lacuna desse ano. Márcio, eu queria resgatar um pouquinho o começo da tua fala. Eu acho que você já começou a apontar algumas coisas nesse sentido, mas você, como vice-presidente hoje, né, da maior central sindical dos trabalhadores aqui no nosso estado, como é que você avalia a importância dessa luta dos bancários para o conjunto da classe trabalhadora? Ela serve de inspiração, de motivação para que outras categorias também continuem na luta, em busca de aumentos reais, em busca de novas conquistas também para suas categorias? Sem dúvida nenhuma. Hoje a categoria bancária e o acordo que a categoria bancária consegue anualmente fazer, a sua convenção coletiva nacional, de dar inveja a um grande número de categorias, dar inveja no bom sentido, né, de querer ter também
uma convenção que abranja esses direitos, que abranja essas conquistas, né? Ela traz esse sentimento para as outras categorias. Porém, eu acredito que não só para os cidadãos de outras categorias, mas o bancário precisa, e aí eu acho que é uma autocrítica que o movimento sindical precisa fazer e precisa dialogar mais com a categoria bancária precisa se conscientizar do peso que tem. Porque se nós tivéssemos uma participação mais efetiva, mais engajada da categoria bancária, essa greve, primeiro, não seria muito longa. Porque para nós, sinônimo de greve longa em um setor produtivo é sinônimo que você não está conseguindo avançar em determinados pontos que são importantes. E muitas vezes interessa para alguns setores que as greves sejam longas. Para nós não interessa, porque a greve nacional dos bancários, ela atinge diretamente a população. O objetivo dela é trazer prejuízo para o banqueiro. Mas a gente sabe e a gente tenta contornar, não fechando caixas eletrônicos, dando possibilidade para que os clientes e usuários de bancos possam ter alternativa, porque a nossa greve não é contra eles. Então a categoria precisa se conscientizar que uma maior participação pode fazer com que efetivamente a greve seja mais forte e menos demorada. Então eu acredito que mesmo ainda faltando um pouco dessa consciência, a greve dos bancários é um exemplo para outras categorias. As conquistas que os bancários têm tido têm também balizado as outras categorias, dizer, eles conseguem, nós podemos conseguir também. E tem muitas categorias que estão atrás da construção da sua convenção nacional. Coisa que os bancários já conseguiram há 22 anos. Tem muitas categorias que estão atrás e ainda não conseguiram implementar isso. E se depender de nós, a Central Única dos Trabalhadores, nós vamos procurar construir isso no maior número de categorias possíveis. Bom, a gente vai fazer agora um rápido intervalo e daí retomamos já no segundo bloco, na sequência, resgatando um pouquinho mais do histórico, né, desse movimento, dessa mobilização. Repercute, volta já. Ei, coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, ele assassino de comeu o coelho. coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também. Estamos de volta com o Repercute Paraná. Elias, eu queria retomar com você a questão do histórico desse movimento de mobilização dos bancários. A gente sabe que, de fato, as conquistas vieram, né, com a participação efetiva dos bancários na rua, com um movimento de greve muito forte, mas a gente sabe também, né, que toda vez que tem greve, em especial, acho que a greve dos bancários é um exemplo disso, a gente vê uma judicialização, né, do movimento de greve, uma batalha aí dentro da justiça, interditos proibitórios, várias ações dos banqueiros no sentido de tentar prejudicar o movimento de greve. E esse ano a gente observou que a Justiça do Trabalho derrubou alguns interditos, deu algumas sentenças, né, a favor dos trabalhadores. Como é que vocês avaliam essa questão? Então, Daniel, de fato, nos últimos anos aí a gente tem tido muito problema com relação ao tal do interdito proibitório, que na nossa avaliação, primeiro que nós sempre fizemos essa discussão dentro das nossas assessorias jurídicas, dentro do debate político que nós fazemos dentro das nossas entidades, primeiro que ele nós sempre
julgamos eles um instrumento equivocado, porque o interdito proibitório ele fala sobre o tal do famoso esbulho, ou sobre posse da propriedade, uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a questão de uma relação negocial, uma relação de discussão de trabalhadores e patrão, empregador, uma coisa assim, totalmente descabida. E nós, durante muitos anos, inclusive sim, ela era mais agravante, que teve um período que, inclusive, ela não estava nem na Justiça do Trabalho, essa discussão, estava na área civil, e nós discutimos até que trouxemos essa discussão para as instâncias da Justiça do Trabalho. E assim mesmo, durante vários anos, nós tivemos muito problema com interditos, que de fato sempre dificultava a nossa atuação, porque muito embora a gente sempre dialogue com os trabalhadores e diga para eles que o interdito ele interfere num processo ali digamos, da nossa relação, da discussão da campanha, da greve ali na porta, mas ela não impede que o trabalhador, ela não supera, ela não se sobrepõe ao direito principal do trabalhador, que é o direito constitucional de fazer greve. Mas, de qualquer forma, sempre o interdito sempre foi usado como um instrumento de pressão por parte patronal para dizer, olha, o interdito está dado, a empresa ganhou, as portas estão abertas, vocês podem entrar. Isso dava sempre muito trabalho para a gente, que a gente teria que estar ali dialogando sistematicamente com o trabalhador, convencendo ele que esse interdito não obrigava ele a entrar para dentro da agência, que ele poderia aderir, mas alguns até, de uma forma assim, até por pressão interna, por pressão que vinha por gestores ligando para ele, por toda uma série de pressão, acabavam muitas vezes tendo dificuldade ou medo de participar da greve ou da campanha salarial. E esse ano, primeiro que nós tivemos, até por coincidência, a gente teve uns dias antes, a gente acabou tendo um diálogo, um debate com 200 magistrados aqui na Justiça do Trabalho, discutindo um pouco sobre, inclusive, passando um pouco sobre a plataforma dos trabalhadores, né, as reivindicações dos trabalhadores, passando sobre todos os temas, e tivemos a oportunidade, inclusive, de dialogar com eles sobre esse momento que a gente estaria passando, que era o momento de greve, que eles deveriam também estarem pensando e avaliando na hora de que recebessem esse pedido de interdito, que eles deviam avaliar que o que estava em jogo ali era o poder econômico contra um lado mais fraco, que é dos trabalhadores, que estariam dependendo que a Justiça olhasse e analisasse com mais carinho cada pedido de interdito. E, para nossa surpresa, nós tivemos aí, mesmo os bancos conseguindo vários interditos, nós conseguimos derrubar. Uns já não conseguiram nem na primeira liminar, como foi o caso de 2 bancos. Uhum. E os outros que conseguiram, nós conseguimos derrubar juridicamente essas liminares, e ainda com um despacho assim, muito interessante. Eu acho que deve servir inclusive de parâmetro para outras categorias que precisarem, despacho que demonstra assim, a legitimidade da greve, dizendo para os trabalhadores que estavam fazendo, inclusive, contradizendo tudo aquilo que os bancos diziam, que estava tendo assim, alguma pressão, algum enfrentamento, que não era. E toda a Justiça reconheceu que o movimento era pacífico, era reivindicatório, e que os trabalhadores estavam na sua legítima busca, né, de negociação. Acho que, contribuindo com essa discussão, eu acho que passou a haver, por parte da Justiça do Trabalho, uma certa racionalidade. Porque lá atrás, quando você entrava com o instrumento do interdito, que nós considerávamos o uso dele um instrumento inclusive de uso medieval, porque não se usava mais, ninguém estava depredando banco, quebrando janela e tal, nós estávamos fazendo o piquete, fazendo as comissões de esclarecimento, né, ou seja, tudo dentro do prazo legal, que era determinado pela lei, que era cumprido pelas assembleias e tal, então nós estávamos no mais perfeito cumprimento da legalidade. Porém, esses instrumentos foram usados por provocação. A Justiça do Trabalho age por provocação, ela não vai lá e diz que você tem que abrir. Ela vai lá e o banco diz, olha, estão fechando, estão turbando a ordem, então, enfim, usa os argumentos, provoca a Justiça e a Justiça imita liminar. Porém, eu acho que há uma certa racionalidade que as liminares que têm saído nos dias de hoje, graças à contestação jurídica por nossa parte dos sindicatos, tem convencido os juízes que nós estamos no direito, e elas têm dito o seguinte: ninguém está proibido, a greve é legal. Inclusive, isso tem reforçado, inclusive, a nossa discussão com o bancário, de dizer a greve é legal,
o problema do interdito ele é interpretado de uma outra forma, que não pode ter o esbulho, a turbação da ordem, mas isso tem cabido ao nosso lado. Outro instrumento que passa também os bancos a usarem são os ditos das atas notariais, que também está caindo em descrédito, porque quando alguém contrata uma ata notarial, que é um denominador de fé pública para ir no lugar, ele, por mais que ele seja contratado por A ou por B, ele tem que ir lá fazer um relato do que acontece, afinal de contas ele é o detentor da fé pública. Sim. E isso tem demonstrado que nós temos feito na frente dos centros administrativos e das agências o nosso processo normal, que é o processo de convencimento, que os bancários têm que vir para a greve, porque só a greve é um instrumento legítimo, é uma extensão da diplomacia negocial. Porque, como Elias muito bem falou, parece que a greve ela é um momento em si. E não é verdade, a gente tem toda uma preparação, tem as mesas de negociação, esse ano aconteceram, antes de nós decretarmos a greve, se não me engano, 5 meses de negociação. 5 meses. Na sexta mesa de negociação, que ele diz, olha, não tem proposta, não estou apresentando, nós vamos para a greve. Mas é importante que o telespectador do Repercute saiba que nós tivemos 5 rodadas de negociação, onde nós só ouvimos não dos banqueiros, onde nós só ouvimos propostas rebaixadas, onde não aparecia nenhum benefício na mesa, onde a nossa minuta de reivindicação ela não estava nem sendo respondida. Então, isso tem que deixar muito claro. Ela é um processo como um todo. Uma greve não é, agora os bancários entraram em greve e acabou a greve e pronto. Acho que é todo um processo que a gente tem que compreender e que o cliente, o usuário de banco, precisa compreender. Que nós, em todos os momentos, evitamos a greve. A greve, como a gente falou aqui, ela é uma extensão do final da diplomacia negocial, onde você não consegue mais resolver em mesa de negociação, você apela então para a consciência dos trabalhadores, dizendo, olha, agora acabou-se o diálogo porque não tem nada de novo. E só com mobilização, com organização e com luta você consegue demover a intransigência do banqueiro. Né? E o banqueiro tem uma lógica nesse processo negocial. Como que eu perco menos? Como que eu lucro mais? Essa é a única lógica que o banqueiro tem quando senta numa mesa de negociação. Então ele visualiza que cortar postos de trabalho aumenta seu lucro, que aumentar taxas aumenta seu lucro, que jogar o cliente para o caixa de autoatendimento é uma forma, por exemplo, dele afastar os clientes que não estão fazendo negócio dentro da agência. E nós temos alertado isso às nossas campanhas salariais. Então é importante que o telespectador saiba que a greve, ela também, além do movimento de organizar a categoria, é um movimento de discussão com a sociedade, de demonstrar para a sociedade que o banqueiro ele quer figurar na lista dos mais ricos da Forbes. Não quer democratizar lucro, não quer fazer um uso consciente do crédito, porque tem empurrado os clientes para serem reféns das políticas de crédito. E é isso que a gente alerta também. Então a nossa campanha é uma campanha cidadã, que além das questões salariais, como a gente colocou esse ano, não era só por salário, mas era também por essas questões, por questões de saúde, que eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Eu queria até reforçar esse ponto, Márcio. No bloco anterior, no começo da tua fala, até você citou essa questão da pressão dentro das agências. Né? Eu acho que as pessoas que convivem diariamente, que vão ao banco, né? O cidadão comum que vai lá, frequenta, né? Vai até o caixa ser atendido, tem um pouco dessa sensação da pressão, né, a qual o bancário está exposto. É um sentimento parecido com uma panela de pressão, né, como se cada agência ali fosse de fato uma panela de pressão, onde aqueles trabalhadores ali estão submetidos a diversas, né, condições aí, não propícias ao trabalho. Eu queria que até você mencionasse, Elias, especificamente nessa área da saúde dos bancários, quais foram os avanços e, né, o quanto ainda se precisa avançar nesse sentido? Então, bem lembrado, nossas últimas campanhas salariais nos últimos anos, nós, evidentemente que a gente busca sim a questão da discussão do índice, né, da questão do ganho real, que para nós um dos maiores ganhos, até lembrando assim um pouco, um dos motivadores inclusive da extensão dessa greve, dela ter sido por mais dias,
Porque tinha duas, nós percebemos num determinado momento da campanha salarial, que o que estava em jogo era, o Márcio já citou, era a questão do PL 4330, que os bancos, nós, enquanto categoria bancária, por ser uma das categorias mais atingidas, estávamos atrapalhando, incomodando os bancos, e os bancos quiseram, digamos, tomar o nosso tempo para que a gente não pudesse cuidar das duas coisas, da campanha salarial e da questão do PL 4330. Outra coisa é a discussão é o ganho que nós temos, assim, muito grande nesse momento na questão do índice, que é o seguinte, que os banqueiros queriam quebrar com a nossa lógica do ganho real, né? Digamos, esse ano eles estavam determinados a não repassar essa questão, porque quebrava não só para nós, como para as demais categorias também. Então a gente vai em cima quer sim o lucro, quer sim o índice, quer o ganho real, porque você pega os lucros dos bancos, que o ano passado os 5, 6 maiores bancos tiveram 52 bilhões de lucros líquidos, né, só o ano passado, e esse ano, com todo um cenário que tentam passar para a gente de crise e tal, os bancos já estão projetando para mais de 50 bilhões novamente. Hoje já são mais um balanço do Bradesco que já mostra isso, apontando que, ou seja, os lucros dos bancos não têm fim. Mas para nós, tão importante, o mais importante quanto a questão do índice, é a questão de saúde e condições de trabalho. Então, nós entramos esse ano muito determinados a levar a nossa discussão e ainda lutamos muito, queremos estar convencendo sempre os trabalhadores, a nossa categoria, para que se mobilize não só pela questão do índice, mas se mobilize sim pela questão da saúde e condições de trabalho. E você tem razão, hoje, por exemplo, a sociedade já não vê mais o bancário como aquele trabalhador que entra às 10 e sai às 16. Não é isso, é muito pelo contrário. Quem vê lá fora ou vê aquele ambiente não vê que o trabalhador ele é trucidado por metas e mais metas abusivas, inatingíveis, que tem causado muito adoecimento na categoria, que há 10 anos ou mais atrás era LER, hoje em dia são doenças psíquicas, né? E nós esse ano, além de cláusula que nós avançamos nos anos passados, esse ano nós conseguimos avançar numa cláusula que digamos que é a proibição, a limitação do envio de torpedos por celular corporativo, onde muitas vezes o trabalhador está em casa durante a semana à noite ou no final de semana, ele está recebendo torpedo lá que ele tem que cumprir uma meta A, B ou C, ou então, como a gente lembrava com o Márcio agora há pouco, até durante o expediente, a gente vê isso muito no dia a dia ali do bancário, ele ali recebendo ali torpedos, você tem que cumprir tal meta de tal produto, no meio do dia já muda, olha, mudou o produto, é outro produto, então nós conseguimos avançar nessa limitação. E se eu tiver um tempinho, ainda queria tocar um pouquinho na questão do ganho social que o Márcio estava colocando aqui. A gente, dentro, não só na discussão, da discussão que a gente faz para a categoria, eu queria lembrar que a nossa convenção, só nessa questão aqui, por exemplo, do Vale Cultura, a gente injeta aqui na economia do Paraná, aqui, anualmente, mais de 6 milhões e 800 mil, só na cultura, só nos bancários, na cultura, vai ser injetado esse valor aqui, estou falando só do Paraná aqui anualmente. Então tem um ganho para toda a sociedade as nossas conquistas. Bom, felizmente nosso tempo de programa também já está encerrado, estamos chegando no final. Queria agradecer, Elias, Márcio, obrigado pela presença, pela participação novamente aqui conosco no nosso programa. Mais informações no site, os sindicatos bancários, também da FETEC. Agradecemos a você, telespectador, pela audiência e até o próximo programa.